sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Oi, pra você que tá ligado no canal do Denilson Show. Estamos chegando com mais um programa especial de Copa do Mundo Feminina. A competição já tá rolando e a gente vai debater um pouquinho mais sobre ela aqui nesse especial que você acompanha toda quinta-feira. A gente invade o estúdio mesmo do podcast do Denilson Show com o Chico Garcia e você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que é publicado por aqui. Tô mais uma vez com a minha parceira Júlia Vani. E aí, Júlia, tudo bem? E aí, Aline, dessa vez do seu lado na mesa, né? É verdade. Muito feliz de estar de volta. O primeiro episódio foi muito legal, a gente se divertiu bastante. E agora a gente vai falar sobre essa primeira rodada, um pouquinho da segunda, da Copa do Mundo Feminina. Jogo do Brasil, principalmente, que foi muito bom. É o Brasa. Inclusive, a Júlia tá do meu lado porque a gente tem uma convidada especial hoje. A Dai Natali tá aqui com a gente. Ela que é jornalista, produtora na Band, criadora de conteúdo. Dai, seja muito bem-vinda para esse nosso bate-papo. Ai, muito obrigada, tô adorando estar aqui já e vamos falar de Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo começou e Copa é Copa, né? Copa não tem jeito, o Brasil estreou muito bem, com propriedade, eu acho que deixou todo mundo um pouco mais empolgado com os objetivos do Brasil nesse torneio, né? Então vamos falar tanto de Brasil, como também das outras seleções. Vamos embora. E a gente já fica naquela questão de fuso horário, né? Não sabe se é bom dia, boa tarde, tá boa difícil, noite, né? como é que tá acompanhando os jogos de madrugada. Uns têm uns horários legais, às 10, 11 da noite, depois outros às 7. Vão vir uns jogos às 9 da manhã também, o que é legal. Mas os de 2, 2h30, 4, 4h30, eles são complicados, né? Mas a gente vai seguir. Dá um jeito, aquele soninho picado. É. Eu confesso que tem jogo, os das 4 é sempre mais complicado pra mim. 4, 5, que ali no meio da noite, né? Às vezes eu dou uma cochilada, assim, uma corda no susto, tá sendo assim. Mas dá pra ir, A gente vai levando, né? É isso. Agora, vamos falar da estreia da seleção brasileira, então, contra Panamá, 4-0, o hat-trick da Ari Borges, a 25ª atleta a marcar 3 gols em uma partida em Copa do Mundo, a 4ª pela seleção brasileira, se juntando a Marta, Cristiane e a Cici. A gente tem muita coisa para falar dessa partida, né? Porque tinha uma expectativa muito grande para a estreia da seleção brasileira, justamente porque Panamá no grupo era a seleção que já se esperava que seria mais fraca tecnicamente. Mas independentemente disso, você estrear com uma vitória e com uma goleada é muito importante, né? Porque você ganha uma confiança muito maior. Sim. Então, acho que são vários pontos que a gente pode falar dessa estreia, né? Primeiro que de esquema tático, todo mundo esperava esse 4-4-2, porque a Pia já vinha apresentando isso. E a principal dúvida que eu, pelo menos, fiquei surpresa, não sei vocês, é de ela ter começado com a Bia Zanerato no lugar da Geise, né? Sim. Que a Bia, ela vinha de lesão, ainda no Paulistão, contra o São José. Voltou a treinar uma semana, né? Com o elenco todo, ali fazendo treino, não só aquela parte de transição. E ela foi muito bem. Eu fiquei pensando, né? Pô, será que ela vai colocar a Bia logo nesse jogo? Ainda mais por isso. E talvez sobrecarregar a Debinha, né? Já que a Bia é uma jogadora mais forte fisicamente, que fica ali fincada na área. Só que deu muito certo, ainda mais pensando tanto da Tamires e da Antônia, que subiram muito. Também o apoio da Adriana, da própria Ari Borges também, que foi craque nesse jogo. Então, alguns pontos me surpreenderam positivamente e que com certeza me deixaram também muito mais empolgadas pra gente enfrentar as francesas, né? Sim, e a Bia, ela tem um físico muito bom, né? Ela lesiona muito pouco. Ela teve... Acho que essa foi a primeira lesão dela no período todo que ela tá no Palmeiras. E tem um dado que o pessoal do Análise Verdão postou, que ela recebeu, se eu não me engano, 15 bolas entre linhas durante a partida. O que é muito bom e dá pra ver essa movimentação dela, né? Então, é uma jogadora que participa bastante, que não só tá ali pra receber a bola, mas ela também ajuda a criar. Então, acho que a Bia é uma peça muito importante. Gosto muito da Geise também. E eu tava com essa dúvida, acho que todo mundo ficou pensando. Mas eu gostei da escolha da Bia e eu acho que foi muito importante pro desenvolver da partida. Gostei do jogo do Brasil. Acho que dava pra ter sido até mais, pelo tanto que o Brasil jogou. Mas acho que foi uma ótima partida para começar, um 4-0, vitória. E ainda considerando o resultado da França com a Jamaica, né? Então, o Brasil já tem essa vantagem logo na primeira rodada. Se conseguir um empate com a França, ou até uma vitória, pelo jeito que jogou, eu acho que o Brasil já constrói uma boa liderança para passar em primeiro no grupo e evitar os Estados Unidos, se Deus quiser. Eu vou falar que eu achava que era melhor a França ter ganho da Jamaica. Você acredita? Ah, é? Eu acho. Que aí chegariam as duas com os 3 pontos.
Mas é que eu sou... Como a Copa do Mundo é tiro curto, eu sou aquela coisa assim, 1-0, vitória, 3 pontos, vambora. Retranca, ganhou, vambora. Sou assim, Não, Copa é do isso. Mundo. É isso. Pra mim- Tem que ser, realmente. Então, Mas pra eu mim, acho tá que se criando um eu acho que clima esse no grupo F. empate aí deu até uma balançada no grupo. Mas enfim, só pra gente passar a escalação, né, que o Brasil utilizou, a gente tava falando aqui da dúvida da Bia e da Geise. A Pia escalou a equipe com a Lelê, Antônia, Lauren, Rafael e Tamires. Luana jogou demais. Caroline, Ari Borges e Adriana. Debinha e a Bia Zanerato. Tava todo mundo apostando que viria a Geise. E aí, no final das contas, veio a Bia Zanerato. Mas a Geise também entrou muito bem. Então, a gente tem que fazer essa observação aqui. Se a gente tivesse que escolher as 3 melhores, Ari Borges, claro, fez os 3 gols e ainda deu uma assistência. Depois a Luana, não sei se vocês Sim. concordam Concordo. comigo. Concordo. E aí, na terceira posição, Eu colocaria a Tamires, viu? Ah, eu gostei da Porque Tamires todos também. os gols saíram pelo lado esquerdo, né? E ela é uma jogadora importantíssima daquele lado, até porque é a única que faz essa função mesmo na seleção brasileira. Mas também a propriedade dela nas jogadas, o gol da Bia Zanerato, inclusive, gente, que golaço, Golaço. né? Passou por Que 5 golaço. jogadoras da seleção e saiu ali do lado esquerdo também. Então, acho que a Tamires, ela mostrou mais uma vez a lateral que ela é, a propriedade que ela é e por que ela é essa figura dentro de campo e fora também, né? Uma figura muito importante ali nesse elenco da seleção brasileira. Então, colocaria a Tamires também, porque eu gostei muito do jogo dela. Em outras também, eu gostei da Antônia. Eu tô empolgado, gosto de todo mundo. e esse jogo, esse gol, né, coletivo, chamou muita atenção, porque o Patrick Mahomes, o quarterback NFL, fez o post lá do Kansas City Chiefs, fez o post lá falando que tava surpreso com aquele gol, compartilhando com aquelas carinhas, sabe aquele emoji de uau, chocado? E a Carly Lloyd, ex-jogadora da seleção norte-americana, falou que foi um dos gols, o gol, na verdade, coletivo mais bonito que ela já viu. Então, é importante também você começar, porque a Pia fala muito nas entrevistas dela, o jeito brasileiro. Então, ela tem o trabalho dela, defensivamente, ofensivamente, mas ela não gosta de tirar o jeito brasileiro. Então, ela fala muito isso, que é legal que elas joguem com o jeito brasileiro. E que é mais jeito brasileiro do que esse gol da Bia? Não, foi uma jogadaça, assim, eu acho que é importante também, ainda mais falando de estreia, pensando no coletivo, né? O Brasil jogou muito bem, a gente tem esses destaques individuais, só que eu acho que a força coletiva que o Brasil mostrou, seja para as 11 titulares ali, as que entraram logo depois, um Brasil muito coletivo, um Brasil se ajudando, que todas as jogadoras participaram. Então, claro que as nossas zagueiras, né, e também a Lelê não foram tão exigidas na partida. Sim. Isso a gente vai entender um pouco melhor da França, né? A Lauren jogou, não foi a Kathleen, mas ainda assim a gente vai entender mais agora nos próximos jogos, que vai ser um desafio um pouco maior. Só que até nas saídas de bola eu achei elas jogaram muito bem, assim. Então acho que foi um jogo muito coletivo do Brasil e isso acho que me deixou mais satisfeita do que, de fato, o 4-0. É entender que todas as jogadoras fizeram parte, jogadas coletivas também, com muita propriedade, independente do adversário, né? Sim, é um grupo que a gente vê que é muito unido também, né? São jogadoras que estão em sintonia e eu acho que isso é o mais importante para você disputar uma Copa do Mundo. É uma competição, como vocês falaram, de tiro curto e o elenco precisa estar junto nessa. Eu acho que o Brasil é um exemplo disso, é um elenco que tá bem. A gente vê pelos bastidores que saem os Sim. vídeos delas cantando juntas. Sim. Então eu acho que essa parte fora de campo também é muito importante pro desenvolver da competição. Eu sinto um clima muito melhor do que em 2019 no geral. Ah, sim. E eu acho que o Brasil vem muito forte para essa Copa. E tem um diferencial também, não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que essa preparação, da maneira como ela foi feita, chegar lá no começo do mês de julho, ter 20 dias de adaptação praticamente, para você começar a trabalhar já lá, colocar a sua cabeça. Eu acho que, assim, é claro que as condições para as jogadoras da seleção sempre foram boas condições, mas elas sempre podiam melhorar. Sim, claro. Então, a gente está falando de um núcleo de saúde, a gente está falando de ginecologista, a gente está falando de um trabalho muito importante no dia a dia, desde 2019, com a chegada da Pia. Então, querendo ou não, é claro, a gente não sabe o que vai acontecer pela frente, a gente não sabe até onde o Brasil vai nessa Copa do Mundo. Mas, com certeza, a gente coloca isso como um diferencial. Sim. Sem dúvidas, sem dúvidas. Só dando um bastidor, assim, até porque isso me deixou muito feliz. Eu fui para Brasília fazer o amistoso, né, do Brasil e Chile. O Brasil jogou muito bem. Só que, além disso, o clima estava muito bom. Assim, clima de cobertura de seleção brasileira feminina, pelo menos estou adorando. E essa Copa é muito legal, exatamente porque sempre muitas mulheres envolvidas. Então, é um espaço meio que de pertencimento de que é nosso, sabe? Só que lá, tava um clima muito bom entre as jogadoras. Então, muita resenha, muita brincadeira,
que tem quem critique, ai, tá brincando demais. Só que eu acho que isso faz o elenco, faz o grupo tá fechado, tá junto. E elas lá, a gente vê nos stories, tá? Todas essas brincadeiras, eu acho que isso também faz muita diferença. Além de, claro, um ciclo, né? Passaram 92 jogadoras desde que a Pia assumiu a seleção em 2019. Mas um ciclo mesmo pensando em Copa do Mundo. Então, desde lá de trás, que, né, foi bem doloroso em 2019, né? A forma que o Brasil foi eliminado e tal. E aí a gente vê toda essa construção, então pra mim é legal demais, assim. É isso, o Brasil não é uma das favoritas pra ganhar e a gente também não tá... Quer dizer, eu tô um pouquinho emocionada, tá? Mas não é o ideal, tá? Hashtag iludiu. Eu tô fico iludida. um pouquinho... eu já penso, gente, uma me dá, hein? Eu já tô assim, já. Uhum. Só que é legal ver a construção do trabalho mesmo, né? Acho que a gente tá no desenvolvimento do futebol feminino. Ainda não tá o ideal, mas já tá muito diferente do que era a última Copa, né? Então, acho que é importante a gente destacar com certeza. E eu acho que isso é muito por influência da Pia também, porque finalmente o Brasil tem uma técnica mulher e que ela entende as necessidades de uma jogadora, porque ela também já foi jogadora. Então, ela traz essa visão de uma estrutura de uma seleção e começa a aplicar isso. Então, tem uma melhoria muito grande se a gente for comparar com o que o Brasil tinha em 2019 e o que tem agora. E outra coisa que me deixou muito feliz também foi o reconhecimento que as jogadoras tiveram. Sim. Que elas saíram do jogo, entraram nas redes sociais e elas viram que tava uma loucura. É. E foi muito legal isso. Os vídeos da Ari, depois comemorando o tanto de seguidor que ela ganhou. Então, eu acho que essa é uma parte muito boa também. O pessoal que não acompanha tanto o futebol feminino com constância começou a olhar o Brasil com outros olhos. Muita gente não esperava que o Brasil fosse jogar tão bem. E todo mundo adorou, abraçou a Ari. Acho que foi um ponto muito legal dessa partida. E assim, não é que durante o ciclo também a Pia não foi criticada. Ela foi criticada, né? Sim. Por diversos pontos. E a Cristiane, especialmente, né? Tanto é que a Cris decidiu até se afastar um pouquinho nessa Copa do Mundo, né? Não comentar ou não ficar aí à frente, porque ela ficou claro sentida, não tem como. Então, assim, a Pia sofreu críticas durante esse ciclo. Mas acho que talvez ali no final, antes até do amistoso contra o Chile, mas as duas partidas de Inglaterra e Alemanha, certeza. talvez o olhar para a seleção brasileira mudou um pouquinho depois daqueles desempenhos. E aí a gente viu realmente como esse time cresceu, como esse time evoluiu. E a grande curiosidade agora vai ser a partida contra a França. A gente quer ver como é que essa seleção vai se comportar, principalmente defensivamente, porque como a Day falou, não deu para testar. A primeira defesa da Letícia foi, 8 minutos do segundo tempo, num chute muito fraco. Sim. Não, eu acho que a maior expectativa sempre é, né, com as seleções europeias, tá? Tem os Estados Unidos, Canadá, enfim. Mas a maior expectativa é sempre essa, né? Eu achei que contra a Inglaterra e contra a Alemanha, a gente fala dessas seleções nessa Copa também depois, só que também jogou muito bem, com muita propriedade. Certo que na finalíssima, né, a gente acabou perdendo e tal. Só que de buscar o empate, a gente também tem que entender que essas seleções, elas parecem que não sentem esses impactos, né? E isso a gente tem que ver com o Brasil nessa Copa. Então pode levar um gol que não vai se desesperar. São seleções muito frias, né? Eu acho que o Brasil também pode começar a ter isso com esse ciclo, com o trabalho da Pia e pensando que não é mais, vamos dizer, tipo, um mocinho na Copa, entendeu? Então, tipo, isso não tenho tanta experiência, mesmo não tendo ganhado. Não, é o Brasil e jogou com propriedade. Eu acho que todo mundo, pensando até nessa semana que Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha não, né? Mas essas seleções favoritas não jogaram tão bem, né? Nessa primeira rodada. Então, acho que o Brasil ter mostrado propriedade também, acho que muda um pouco o cenário e faz a França pensar também. Não é só a gente que vai pensar nelas, não, né? E tem toda a expectativa com relação à Marta, né? Tem muita gente que talvez não esteja acompanhando muito, que não entende por que a Marta tá no banco, ou até a própria dúvida se em algum momento a Marta vai chegar a ser titular. A Marta passou por uma lesão, né? Tava com dores na coxa direita, então ela fez muitos e muitos treinos diferenciados, não com grupo, treinos isolados, mas a gente sabe que a Marta, ela precisa de uma bola só para fazer uma jogada de mestre, Sim. uma magia muito grande em campo. Mas vocês acham que, pensando na intensidade que a Pia gosta dessa equipe, no trabalho que ela vem fazendo recentemente, vocês acham que a Marta em algum momento pode ser titular? Eu acredito que não, viu? Eu também acho que não. A função dela nessa Copa, eu acho que nesse momento da seleção, né? Acho que não é para ser titular. Ela tem muito mais essa figura de ser a Marta, o peso que é importante até para jogadoras que estão indo para a Copa a primeira vez e não vão pegar a Marta nas próximas. Entender, eu joguei uma Copa do Mundo com a Marta. É a Marta, entendeu? Então, acho que, claro que é isso, uma jogadora de uma bola que pode fazer a diferença e tal.
Só que acho que pra mim ela tem um peso muito mais psicológico, muito mais emocional nessa Copa do que, de fato, pensando jogo a jogo ali, por intensidade e tudo mais, né? Não sei o que vocês acham. E ela entende, né, Júlia, também essa questão de que ela tem uma dificuldade maior agora nesse momento. É a última Copa dela, né? É uma carreira que tá se aproximando de um final. E ela é muito consciente disso. Então, eu não sei se vocês viram a entrevista que ela deu pro Dibradoras no domingo. Saiu no domingo, né? Mas ela fala bastante sobre isso. Ela fala que o papel dela nessa Copa é de ser uma pessoa acolhedora que vai estar lá pra dar pras meninas a estrutura que ela não teve na primeira Copa dela. Então, ela até fala, se eu tiver que mofar no banco, que eu mofe, não tem problema nenhum, porque se as meninas estiverem jogando bem, se o Brasil estiver ganhando, todo mundo sai ganhando também. Então, eu acho muito legal ela reconhecer isso, né? Uma jogadora que tá ali mais por uma parte extra-campo, por um apoio psicológico e também pela representatividade dela, de ser uma jogadora gigante pra nós. Então, eu acho que é importante ter a Marta nessa Copa, sim. Mas não acho que ela venha a ser titular, a não ser que, por exemplo, o Brasil se encaminhe já a classificação e o primeiro lugar do grupo contra a França. Consiga uma vitória contra a França e aí no último jogo. Sim, aí nesse caso eu acredito que no último jogo poderia acontecer, mas eu não acho provável. Ela consegue testar mais, né? De repente colocar a Duda mesmo, no lugar da Luana, que é a primeira Copa, né? Dar uma mudada ali. Mas, nossa, como ela é ídolo, né? Isso é bizarro, pra ela ter a maturidade de entender. Não é meu momento já, o meu passou. Eu quero dar o apoio pra quando eu não tive, dar o apoio pra quem tá começando agora, genial. E ela tá muito feliz com isso, né? A gente lembra na Copa de 2019, quando ela reclamou de muitas coisas, falou que... Deu uma indireta ali também, falando que as jogadoras precisavam entender o que significava jogar pela seleção brasileira, é preciso chorar no início pra sorrir no final, né? E como nessa Copa, em 4 anos, as coisas mudaram muito. Talvez a gente não possa falar com relação a isso no futebol feminino brasileiro, em termos de clubes. Mas em termos de seleção, houve essa evolução. Inclusive, muitas atletas que chegaram com a convocação sem clube, né? Com contratos que terminaram. A gente tinha, quando a Pia convocou a seleção, 6 jogadoras que atuavam nos Estados Unidos e agora já são 10. A última anunciada foi a Lauren, né? Que vai jogar com a Debinha. Então, a importância também de tudo isso que vem acontecendo para elas. Não, com certeza, sim. E essa entrevista foi tão simbólica, eu lembro muito dela, assim, cara, porque é isso, foi muito doloroso e uma outra geração, né? Eu acho que a gente não tinha muito, claro, assim, quem viria. E agora? O que vai ser do Brasil? E aí, última Copa, aí Formiga, Cris, Marta, o que vem pela frente, né? Eu acho que foi muito importante esse caminho pavimentado que as pioneiras, vamos dizer assim, não as mais velhas, as mais experientes, como a Marta, que tem uma galera também antes dela, pavimentou esse caminho para que essas jogadoras conseguissem jogar com mais tranquilidade, com mais segurança também, seja pelos clubes lá de fora, e a gente vê também uma grande evolução, a Champions League e tal, a Jayce, por exemplo, que está no melhor momento da carreira, ganhou uma Champions League com o Barcelona, e agora vai para uma Copa do Mundo, sendo uma das craques, né, um dos grandes nomes que todo mundo aposta, eu particularmente, falava que o primeiro gol da Copa seria da Jayce, por exemplo. Então, eu acho que é importante mesmo, né? E aqui, falando de futebol paulista, né? Aqui, ou melhor, futebol brasileiro no Brasil, né? Feminino, ainda precisa de mais. E ainda a gente tem alguns clubes que despontam, alguns clubes que começaram a olhar um pouco mais a fundo nisso, né? Mas ainda precisa de mais. Só que eu também fico feliz de ver atletas que atuam no Brasil que estão na Copa do Mundo, né? Tem as do Corinthians, tem a Bia também, tem a Bárbara também, que é do Flamengo, mas isso é uma outra polêmica aí. Mas também isso me deixa feliz em pensando em projetos, sabe? Eu acho que é importante esses clubes entenderem que essa convocação, claro, pelo talento individual, mas passa muito por um projeto de futebol feminino, para que mais atletas que atuam no Brasil consigam também vestir a camisa da seleção, né? Sim, e a gente vê isso muito na Alemanha e na França, principalmente, porque o Wolfsburg e o Bayern são a base da seleção alemã, e na França o PSG e o Lyon. E são duas ótimas equipes. O Lyon foi campeão da Champions League na temporada passada, e na última temporada mais recente, quem foi o finalista foi o Wolfsburg, né? E a Pop, que marcou também nesse jogo da Alemanha, fez 2 gols na final, se eu não me engano, ou 1. Mas ela marcou na final, com toda certeza. E fez uma boa partida, é uma ótima jogadora. Então, essa base que os clubes têm, eu acho que é muito importante para o desenvolvimento até da seleção. E no Brasil isso é muito recente, né? Os clubes, por exemplo, o Palmeiras, o São Paulo, começaram a dar mais atenção em 2019, por obrigatoriedade. Da CBF, da Conmebol, aquela Sim. coisa, né? Até o Grêmio, o Inter, mas são clubes que agora vêm se reforçando. O São Paulo conseguiu consolidar uma base feminina boa, o Inter também, são as duas principais equipes de base hoje no Brasil.
Mas ainda assim, eu acho que... inclusive, essa estrutura de base é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento Sim. do futebol feminino aqui. Mas a gente vê com outros olhos, né? Eu acho que o futebol feminino do Brasil, em comparação com 2019, já subiu de nível. Mas ainda assim, são evoluções lentas, são passos lentos. E as premiações vão aumentando aos poucos. E acho que tem tudo para o Brasil conseguir se consagrar como uma liga melhor. Então, eu acho que depois dessa Copa, talvez os clubes passem até a dar uma atenção melhor. E o Brasil, a CBF também, passe a dar uma atenção melhor para o futebol nacional. A gente teve isso depois da última Copa, mas talvez numa escala um pouco menor. A gente pode ver depois desse Mundial como é que vai ser. E eu lembro que eu entrevistei a Pia e eu perguntei para ela como é que ela via o futebol feminino brasileiro esse momento, de clubes, né, no caso. E ela disse que a primeira partida que ela assistiu foi um jogo do Internacional e ela achou muito diferente. Então, ela via que, tecnicamente e fisicamente, ainda havia um atraso do que o que ela acompanhou, ou até mesmo do que ela trabalhou, né? No caso, Estados Unidos, também na Suécia. E aí, depois ela diz que ela crê que hoje os jogos são mais competitivos e que a gente tem uma oportunidade de fazer isso crescer. Então, o mais importante é temos talento, temos a oportunidade de fazer esse futebol crescer. E quem cresceu aqui, e muito, até mesmo antes de sair para os Estados Unidos, é a Ari Borges. A gente precisa fechar essa seleção brasileira, esse papo, falando da Ari, porque a Ari, lá no comecinho, a Ariadna, na camisa, lá no esporte, depois veio para o São Paulo, entrevistei muito ela no São Paulo, foi para o Palmeiras. Entrevistei muito ela no Palmeiras. No Palmeiras. E aí, agora no Racing Louisville, e a Pia falou, ela mudou de país, ela mudou de clube, então você imagina isso pra jogadora como né? Mas ela tá em uma das principais ligas do mundo. E pra mim, o que destacou foi justamente esse elemento surpresa dela dentro da grande área. Como uma centroavante mesmo. E ela faz essa função de meia atacante, de aparecer como surpresa. E eu achei legal demais. Os 3 gols de cabeça e o passe de calcanhar pro gol da Bia. Eu acho que a Ari tá colhendo uns frutos que ela plantou lá atrás. E ela plantou muito bem. Sim, no Palmeiras ela tinha diferentes funções no ataque, né? Então ela fazia essa meia atacante, camisa 10, e ela também jogava pela ponta às vezes. Porque dependendo se o Ricardo Belli, que era o técnico, ou o Hoffmann, eles escolhiam entrar com 2 ou 3 atacantes, ela acabava fazendo essa função de garçonete, pra Bia. E a Bia sendo a principal referência do ataque do Palmeiras. E eu acho que ela evoluiu muito, até com essa saída do Palmeiras. Eu não acompanhei, não cheguei a assistir os jogos do Racing Louisville, mas eu gostava muito dela no Palmeiras, era de fato uma das principais jogadoras do elenco. Apareceu na decisão do Paulista do ano passado contra o Santos, apareceu na decisão da Libertadores contra o Boca Juniors, aparecia em quartas de Brasileirão, na final da Copa Paulista também ela fez gol. Então é uma jogadora que ela não sentiu o peso de jogo grande, ela é muito carismática e ela tem essa personalidade muito forte. Então eu acho que o que a gente viu nessa estreia é um reflexo desse trabalho que ela fez por muitos anos, uma jogadora que não perdeu a identidade de forma alguma. Ela continua sendo a mesma menina que chegou no Palmeiras, que atuou pelo São Paulo. E eu acho que isso é o mais importante. Ela evoluiu muito tecnicamente, mas ela ainda é uma jogadora com as suas características próprias. E ela consegue atuar em diversos lugares do ataque, ser muito versátil. Então, eu gostei muito do primeiro jogo dela, eu fiquei muito feliz por ela. E desejo que ela continue fazendo muitos gols na Copa, se tudo der certo. E passou pelo Centro Olímpico também, que eu me lembrei agora. Não, ela é ótima, né? E eu não sei se vocês viram, acredito que sim, que tá viralizando uma entrevista que ela deu ainda na época do São Paulo, falando o que ela gostaria de ser para o futebol Para as vibradoras, não foi? Exato. Incrível, incrível. Então é muito legal ver a evolução dessa atleta também e como a visão de jogo, né? Primeiro que, isso que você falou, ninguém esperava esse fator surpresa ali da Ari Borges sempre na área, sempre muito bem posicionada. E, mais uma vez, ainda destacando o gol da Bia, a visão dela, né? Porque ela poderia ter batido pro gol e provavelmente a goleira ia defender e tal, e vida que segue. Só que ela sabia que ela era a última pessoa ali, a última jogadora, no caso. Então, ela falou, tem alguém atrás de mim. E, cara, eu olhei e falei, que loucura, meu Deus. Então, tipo, eu fiquei totalmente arianizada. É isso. Não, mas joga muito. E isso, também nunca perdeu suas origens, a jogadora que ela é.
Então, acho que só merece colher esses frutos. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim. E Brasil e Panamá registrou maior audiência na TV aberta no horário desde 2008, então isso é muito importante, né? Porque tem um interesse muito grande, muitas empresas liberando os funcionários ou colocando a televisão para os funcionários assistirem juntos, né? E acho que isso é legal demais. Eu mesmo encontrei com uma amiga vindo para cá para gravação e ela falou: não, minha empresa liberou, a gente entrou meio-dia e tal para poder assistir. Muita gente com camisa na rua, e isso é muito legal. E a audiência do streaming também, né? Da Cazé TV, 894 mil simultâneos. Gigante, uma audiência, todo o trabalho que está sendo feito, muito legal. Bateu 1 milhão no final do jogo. Bateu 1 milhão no Bateu fim 1 do milhão. jogo? Eu tinha visto 894 mil. Chegou a bater 1 milhão, acho que lá pros 50 minutos, assim, já nos acréscimos. Mas, nossa, uma ótima partida. Foi muito legal. A Cazé TV vem fazendo um trabalho muito bom nessa Copa, né? E alguns jogos, inclusive, das 4 da manhã, pegando 300 mil pessoas. Então, é uma Copa que a visibilidade aumentou muito. De tudo, né? A gente começa pelo uniforme, né? Que tem agora uma tecnologia também especial para o caso de menstruação e tal das atletas. Tá o segundo ano, né? O segundo mundial que elas têm um uniforme para a Copa do Mundo. Então, isso também é muito legal. E a gente vê tudo isso, né? Streaming, as empresas. Eu também assisti o jogo numa quadra de esporte feminino, futebol feminino, aqui na Zona Norte, Zona Oeste, no caso de São Paulo. E tava lotado. Muita criança, muita família, muitas meninas que jogam futebol, estavam super empolgadas e com camisa também, com a Marta. Camisa tinha da Gabi Nunes também, sabe? Então eu fiquei muito feliz de ver, assim como na Copa Masculina, todo mundo para, assim, mesmo num horário, né, tipo, segunda, 8 da manhã, num horário muito fácil para quem trabalha, mas mesmo assim, todo mundo na torcida. Então, que legal, né, ver isso, elas merecem. E fica a expectativa, então, para esse jogo contra a França. Que é sábado, Acho né? que vem uma vitória, 1-0, eu aposto, hein? 1x0 é seguro. Seguro? Eu achei seguro. Achei pé no chão, assim, também. Vou de 2-0. 2-0? 2x1. Tá, beleza. Tá aqui o nosso bolão, então. Falando de outras partidas também que a gente teve na primeira rodada, a Itália vencendo a Argentina por 1-0. É um grupo que tem Suécia e África do Sul. A Itália e a Suécia estão empatadas. A Alemanha, segunda no ranking mundial, estreou com uma goleada maior que a da seleção brasileira. 6-0 para cima de Marrocos, a maior goleada dessa primeira rodada. E aí a Alemanha lidera empatada com a Colômbia, Marrocos na última posição, empatada com Coreia do Sul. Colômbia venceu a Coreia do Sul por 2-0. Esse grupo da Alemanha... A Alemanha desponta, claro, é a segunda no ranking mundial como favorita e vem forte também a equipe, hein? Não, eu assisti esse jogo, né? Não assisti todo, porque eu precisava ir trabalhar também no Jogo do Brasil. Só que propriedade, assim, sabe? Eu tava olhando, porque foi o 4º gol, se eu não me engano. Foi um bate-rebate na área, e eu acho que quando eu olhei assim, eu falei, vai sair gol. Saí, continuei me arrumando. Entrou, entendeu? Eu falei, cara, até quando é pra dar errado, dá certo, assim, como é bom, né? Quando você tem até isso a seu favor, assim. Só que, é isso, acho que essas estreias, né, com placares elásticos, mas não só o placar em si, que poderia ser uma goleada que não mostrou nada pra ninguém, Sim, mas sim. com trabalho de jogo, só mostra mesmo que a Alemanha tá ali pra mim no top 3, né? Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, sem dúvidas. E principalmente a Inglaterra ali. Mas acho que essas seleções só mostram mesmo porque elas vieram, né? Eu realmente acho que esse ano não vai dar Estados Unidos, assim, eu sinto. Também acho. Sinto. Ah. Sim, assim, que não vai dar Estados Unidos, mas eu acho que a Alemanha, assim, é uma grande candidata. Eu tinha colocado a Inglaterra antes. Eu também tinha. Mas eu acho que a Alemanha é uma grande candidata exatamente pela propriedade que tem na partida. Sim, a gente vai falar, mas enfrentou o Marrocos, tá ligado? Mas eu acho que não é sobre adversário, é sobre a propriedade que cada time, né, cada seleção tem dentro de campo. E assim como o Brasil, que eu gostei muito de que eu vi da Alemanha também. Acho que mostrou pro que veio. E nesse grupo vai disparar, sem dúvida. Eu tô um pouquinho decepcionada com a Noruega. Eu esperava um pouquinho mais da Noruega, certo? Sim, Empatou sim. na segunda rodada com a Suíça por 0-0. A Nova Zelândia perdeu de Filipinas. Filipinas conseguiu a primeira vitória em uma Copa do Mundo, primeiro gol, primeira vitória. Então é um grupo que tá emboladinho, porque as norueguesas têm 1 ponto, então em situação difícil, como o último no grupo, né? Todas as seleções na chave têm chance de classificação ainda. Então, acho que eu esperava mais. Na partida entre Nova Zelândia e Noruega, na primeira rodada, a Nova Zelândia jogou muito bem, depois já caiu completamente de desempenho para a velha Nova Zelândia, que a gente conhece na partida contra Filipinas. Mas a Noruega, achei que vinha um pouquinho mais forte. Eu também achei.
Eu esperava mais, né? Inclusive, esperava uma vitória logo na primeira rodada e nessa segunda rodada também. E eu acho que é uma seleção boa, uma seleção já muito tradicional, né, no futebol feminino, mas ainda não conseguiu mostrar. E tem chance ainda de se classificar. E eu acho Tem. que vai nesse Você último acha que jogo. vai na última ainda? Ah, eu acho. Eu acho que vai. Eu acho que é uma seleção muito grande, eu acho que tem muito potencial para se classificar. Cara, tá todo mundo falando, né, sobre nervosismo de estreia. Então, pensando nessa primeira rodada, ainda bem que o Brasil já goleou e tá de boa, mas... De boa nem tanto, né? Mas tá bem. Mas aí eu tô meio que pensando isso. Ah, gente, é nervosismo, entendeu? Porque, assim, se a gente for olhar dessas seleções que a gente esperava muito mais, quem entregou necessariamente o que a gente esperava? Eu vou colocar a Alemanha, vou colocar o Brasil, vou colocar também... o Japão, que goleou a Zâmbia, mas até ir a Zâmbia e tal. Eu acho que colocaria essas, assim, né? De resto, acho que não entregou tanto que eu esperava. Os Estados Unidos, ganhou, mas esperava muito mais. Sim. Então, eu acho que tô nessa, assim, nervosismo, ainda vai encaixar. Tô meio que pensando nisso, porque eu também esperava muito mais da Noruega. Nesse grupo que, na teoria, pra mim, estava fácil pra elas, né? Então, Noruega e Suíça, a gente Exato. falava. Vão ser as Então, duas ali. Agora tem Filipinas com 3 pontos, Suíça com 3 eu pontos, esperava Nova que Zelândia com seria 3 pontos. tranquilo também, assim como pra Alemanha, lá no último grupo, no grupo H. Na verdade, a Suíça tá com 4 agora, só Então. corrigindo. E Noruega com 1. Então, eu não esperava isso também, mas eu tô meio que, então... É que é Copa do Mundo também, né? Diferente, acho que deve mexer muita coisa, mas eu tô ainda colocando na conta do nervosismo, tá? Mas depois de 2 jogos, acho que no segundo não dá mais, vai. Né? Não, concordo, talvez No não primeiro, precisava. beleza, mas o segundo... Né? o já segundo, era. esse empate com a Não, Suíça mas o aí... último, tá em último no grupo é realmente complicado, né? Tem terceiro, acho que até perdoo, né? Mas o último... A última rodada vai pegar fogo, porque os jogos são todos no mesmo horário da última rodada dos grupos, né? No caso, não todos os jogos, mas os jogos dos grupos que definem as classificações, eles acontecem nos mesmos horários. E aí a gente já faz uma previsão aqui, que tem alguns jogos na sexta-feira, 5h30 da manhã, Inglaterra contra a Dinamarca. As duas seleções venceram na estreia. O último confronto entre elas deu Inglaterra por 2-0 em um amistoso de 2019. E aí? Eu acho que a Inglaterra chega como favorita. Eu também Eu acho. também acho, com certeza. Eu acho que é isso. A gente falou de nervosismo e tal. Só que a Inglaterra é a Inglaterra. Pra mim, é a seleção mais forte nessa Copa do Mundo, que chega num momento muito bom, chega com uma geração muito boa também, com peças muito boas. Então, pra mim, vai da Inglaterra sem dúvidas, assim. E é uma geração que já passou por 2 decisões muito importantes, né? A Euro e a finalíssima. Então, eu acho que é uma geração que não tende a sentir pressão no mata-mata, fez uma boa campanha na Euro no geral, e acho que vai ser uma boa Copa para a Inglaterra. Eu considero, para mim, melhor seleção. A Euro fez muito bem para elas, Sim. né? Eu acho que essa conquista e pensando de todos os desafios que tiveram também, eu acho que a Euro fez com que a Inglaterra tivesse, acho que nesse topo, assim, para todo mundo, pela propriedade que teve. E também no jogo contra o Brasil, aquilo que eu falei de seleções não sentirem, né? Tomou um empate já no final, né? Quando estava encaminhando uma vitória ali no tempo normal e... foi muito bem, então não sentiu, né, esse empate ou não deixou entregar, assim. Então, acho que isso é um ponto a se destacar para elas também. E com relação ao grupo do Brasil, além do jogo, claro, de Brasil contra a França, às 7h, no sábado, né, lá na Austrália, em Brisbane, para vencer, se vencer já se garante nas oitavas da Copa. Lembrando que as francesas venceram a seleção brasileira nas oitavas de 2019, foi a eliminação, eram as donas da casa naquela ocasião. Mas aí tem um Panamá e Jamaica, que a Jamaica, de repente, pode vencer e é favorita para vencer essa partida e chega ali aos 3 pontos também. Sim. Né? Então, é uma segunda rodada bastante decisiva. Às vezes a gente fala da última, mas essa segunda para o grupo do Brasil também está bastante apertada. Assim, eu já estava esperando Brasil e França, ou França e Brasil, e tomara que seja Brasil e França mesmo. E dessas seleções, né, Panamá estreante, Jamaica que está aí nessa segunda participação em Copa do Mundo. Então, são seleções sem grande peso, né, vamos dizer assim, não tem muita tradição em Copa do Mundo. E o Brasil também já jogou contra a Jamaica, isso lá em 2019, estreou na Copa, foi 3-0. Então, eu gostei, assim, dos jogos que fizeram, principalmente falando de França e Jamaica, né? Que com a França, eu senti meio que não funcionou, assim, sabe? Não funcionou, assim. Claro que o sistema defensivo da Jamaica estava muito bom, mas senti que a França não funcionou. Achei o meio de campo também muito ruim, não estava conseguindo fazer muita conexão. Mas acho que para esse jogo, assim,
Eu acredito numa vitória da Jamaica, mas sem grande surpresa, assim. Não acho que são essas seleções que vão dar um trabalho pro Brasil, por exemplo. Mas você acha que a questão da França não ter se acertado ainda tem a ver também com aquela mudança de comando ainda? De Eu acho tudo que elas isso passaram? impacta, né? Porque é isso, né? A Diane, que era antiga técnica, né, da França, teve uns problemas de relacionamento com jogadores importantes. E aí assim, acho que isso impacta, pensando em ciclo, né? Se a gente que começou lá em 2019, a Pia mesmo já disse em entrevista que a seleção ainda não chegou do jeito que ela gostaria, imagina um trabalho que começou há 3 meses atrás, né? Então, acho que isso pode atrapalhar um pouco, mas a França também vem bem, né? Chegou no Mundial com 12 vitórias consecutivas. Então, ainda assim, é uma seleção que tem tradição, uma seleção que sabe fazer. Então, acho que atrapalha, mas ainda é a França, entende? Bom, a seleção brasileira nunca venceu a França no feminino. Foram 11 jogos com 6 vitórias francesas e 5 empates, 2 em Copas do Mundo, um em 2003, um empate por 1-1, e esse de 2019 que a gente citou, que a França venceu por 2-1 e foi para as quartas de final da última Copa. No mesmo dia do Jogo do Brasil, que é no sábado, de madrugada tem Suécia e Itália, 4h30 da manhã, que é um pré-jogão do Brasil também, uma partida importante para esse grupo entre Suécia e Itália. Em 2022, elas decidiram a Algarve Cup, 1-1 no tempo normal, e depois as suecas venceram nos pênaltis. Na história são 15 jogos e muita vantagem da Suécia, com 10 vitórias e só 2 triunfos das italianas. E essas são as expectativas nossas, especialmente para o jogo da segunda rodada da seleção brasileira nesta Copa do Mundo, que a gente vai ficar seguindo por aqui. Dai, a gente está chegando ao fim. Queria te agradecer pela sua presença aqui e saiba que as nossas portas estão sempre abertas para você. Adorei esse papo, eu falo, quando é para falar de seleção brasileira, Copa do Mundo, e é importante esse momento também, né? Gosto muito, me chamem quando quiser, adorei o papo mesmo, obrigada para vocês duas. Júlia, tamo Adorei junto. também, foi muito legal. Mais uma vez, muito bom estar aqui. Obrigada, Dai, por aceitar o convite. E a gente já agradece a você que está acompanhando também esses nossos programas especiais de Copa do Mundo Feminina, sempre às quintas-feiras no canal do Denilson Show. Você participa, manda sua mensagem, se inscreve no canal também, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais. Isso é muito importante também. Você pode acompanhar o nosso trabalho por lá. É isso? É isso. É isso. Até a próxima semana, então, com o nosso especial de Copa do Mundo Feminina aqui no canal do Denilson Show. Beijo, até mais! Sportsbet.io, aqui dá mais green. Vem pra IO.